CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5. Santos FM. 9h16, de volta com Entre Linhas desta segunda-feira, agora com o apoio técnico do Paulo Andrade, que está aqui nos bastidores, na nossa mesa de som, para que eu possa conversar por telefone com o advogado Fabrício Pozzocco, que sempre está com a gente aqui no estúdio do Entre Linhas, mas hoje nos atende de maneira remota, à distância. Aliás, é para manter a segurança de todos, porque nós temos assuntos importantes aqui para tratar com o doutor Fabrício. Fabrício, obrigado por participar do Entre Linhas nesta segunda-feira. Bom dia. Bom dia, eu quem agradeço, Alex, a oportunidade de estarmos conversando novamente e também levar os esclarecimentos necessários aos nossos ouvintes. Nós temos assuntos para tratar de direito trabalhista, direito do consumidor, mas eu queria só começar, Fabrício, esse final de semana a gente viu muita reportagem mostrando a situação dos brasileiros que estão dormindo até em aeroportos, né? Companhias aéreas que não conseguem, claro, até pela questão das restrições sanitárias. Hoje esses brasileiros precisam da ajuda aí do governo, basicamente, para conseguir retornar. Há alguma coisa que estas pessoas possam fazer, essas que estão fora do Brasil, nesse momento elas podem ser ressarcidas de alguma forma, e aquelas que em tese tinham, a gente até conversou sobre isso antes da crise estourar, né? Você esteve aqui no estúdio, a gente falou sobre isso, de quem tem viagem marcada ou tinha, né? Se pode ser ressarcido, se pode ser remarcado. Como é que você vê essa condição, Fabrício? A primeira situação que é importante a gente entender é que nesse campo aéreo, né, nessa situação aí das companhias aéreas, o próprio governo já emitiu aí, na verdade, uma regra legal permitindo aí efetivamente a questão das modificações, concedendo inclusive a possibilidade dos créditos, né, poderem ser utilizados aí pelos passageiros durante até 12 meses, se quiser receber os valores de volta, né, em relação a cancelamentos, a própria ANAC já tem a regra específica dizendo que aí vai poder fazer alguns descontos, né, relacionados a isso. Então, basicamente, essa questão das viagens já foi mais ou menos resolvida por conta desses regramentos governamentais. É lógico que ainda assim, caso existam problemas específicos, existe uma possibilidade de se discutir isso na justiça, dependendo de cada caso concreto, né? E até mesmo a questão da reparação de danos. Agora, em relação especificamente às pessoas que estão nas reportagens, né, que nós vimos relacionado à questão dos aeroportos, as pessoas que estão lá, o problema de tudo isso é que a gente tem no nosso direito uma situação que a gente chama de uma questão de força maior, né? Uma questão aí de um caso que saiu efetivamente da previsão das empresas em relação a isso. Essas pessoas que estão nos aeroportos com esses problemas todos, a análise de cada caso tem que ser feita de maneira pontual. Por exemplo, se foi fechada a fronteira, ou seja, se não se permite que se saia do país ou se entre no país em relação a isso, fica um pouco complicado para que a gente possa exigir os direitos dessas pessoas que estão lá colocadas. Porque muitas delas estão em países estrangeiros, e por conta desses países estrangeiros, essas regras que se aplicam muitas vezes, como as companhias são internacionais, as regras que se aplicam são do próprio país estrangeiro. É isso que diz, né, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se isso estivesse acontecendo com voos de companhias nacionais, vamos falar assim, por exemplo, da companhia X, Y, Z, enfim, aí nós teríamos até uma possibilidade de discutir isso, porque essas companhias teriam efetivamente que, diante da questão do atraso do voo, providenciar aquilo que seria a acomodação, providenciar a questão que envolve a alimentação e aí sucessivamente. Então a gente até poderia discutir isso. O que acontece efetivamente, essas companhias sempre teriam a possibilidade de discutir essa questão aí
do que a gente chama de caso fortuito, de força maior, ou seja, situações aí que escapam do controle efetivo do contrato, né? E aí a discussão na justiça vai infinitamente até uma decisão judicial. Só para a gente poder lembrar, há um tempinho atrás, quando a gente teve aquele problema do H1N1, né, que também teve aí um problema desse aí em nível, né, de mundial, a gente observou que as questões da jurisprudência nacional foram avaliadas, né? E aí esse foi o raciocínio que os juízes se utilizaram para poder estar concedendo as indenizações ou não. Ô Fabrício, ainda no tema direito do consumidor, nesses últimos dias tem alguma coisa que tem te chamado a atenção, que é importante as pessoas ficarem atentas? Por exemplo, a gente recebe muita reclamação de álcool gel, né, que foi liberada a fabricação produção por farmácias de manipulação, em alguns lugares cobrando preços abusivos, né? Outro dia me ligaram para dizer que tinha no Guarujá alguém vendendo a R$ 77 um tubo lá de álcool gel, enfim. Os PROCONs e quem milita no direito do consumidor está atento em relação a essas questões, produtos de primeira necessidade também, insumos médicos. Essa relação está sendo bastante observada nesse momento, Fabrício? Isso é muito importante, Alex, para a gente poder avisar a todos os nossos ouvintes exatamente isso. Essas questões de desabastecimento de determinados tipos de produto, e aí vamos falar especificamente da questão do álcool gel, com essas cobranças absurdas, né, dos valores que estão sendo feitos, o PROCON emitiu uma nota, né, já dizendo que as reclamações feitas pelo PROCON em relação a esse tipo de situação, elas serão aí efetivamente, esses locais serão autuados efetivamente e receberão uma multa. Efetivamente também existe a possibilidade, escutando aí algumas análises do Ministério Público a respeito disso, existe também a possibilidade de estar se movendo nos próximos dias uma ação civil pública, inclusive para poder tentar padronizar essa situação, até mesmo porque já existem decretos governamentais exigindo efetivamente que o valor do álcool gel seja vendido no valor em farmácias ou enfim, nos lugares aí especificamente de venda, ao preço respectivo do custo que foi feito, e não, na verdade, os valores exorbitantes como tem sido colocado. Caso isso venha acontecer, a gente já avisa para o ouvinte, é importante que ele disque lá 190, chame a polícia efetivamente. E hoje, como a gente praticamente tem um smartphone, né, grande parte das pessoas tem um smartphone, que ele consiga tirar uma foto, que ele consiga, na verdade, documentar aquele ato, exatamente para que depois essa punição possa ser feita. Existe uma discussão, inclusive, é importante que se entenda, que se realmente for feita essa ação civil pública, ou for aberto esse inquérito civil, né, pelo Ministério Público para poder averiguar essa situação objetivamente, que essas fotos, essas provas vão ser muito úteis para poder aí efetivamente punir os responsáveis ou as pessoas que estão praticando aí esse próprio até crime contra o consumidor, né? É importante que se entenda. Fabrício, um outro tema para a gente encaminhar aqui, 9h24, a gente está indo para o finalzinho do programa. Eu tenho visto também você falar a respeito nas redes sociais das questões trabalhistas, né? Teve lá aquela discussão toda se, né, as empresas poderiam ficar 4 meses sem pagar os funcionários, enfim, acabou isso sendo retirado da proposta inicial do governo. Foi feita toda uma reformulação. Hoje, inclusive, o Senado deve votar o tal do Corona Voucher, né, de R$600. Enfim, você tem analisado de que forma esse movimento? A gente está em quarentena há 2 semanas, né?
Eu sei que muita gente já perdeu dinheiro, acho que todo mundo já perdeu de alguma forma, né? Mas eu, olhando de fora, longe, como leigo, né? Não sei se em 2 semanas dá para você ter um impacto assim tão pesado a ponto de algumas empresas cogitarem demissões em massa. Enfim, eu já sei que teve gente que demitiu preventivamente para não ter que pagar o mês, enfim, algumas condições nesse sentido, né? As escolas, por exemplo, têm tido uma postura interessante de dar aula virtual e em algumas delas dando desconto nas mensalidades, até para manter o emprego dos seus professores, dos seus funcionários. Quer dizer, algumas empresas têm mostrado bastante responsabilidade social, foi o que eu disse no começo do programa. Outras nem tanto. Vai ser uma guerra jurídica, digamos assim, quando terminar essa pandemia, ela vai terminar, a gente vai voltar à vida normal em determinados casos, quando as pessoas forem desligadas das empresas, ou você acha até que pela mudança que houve recentemente na nossa legislação, a corda vai estourar do lado mais fraco? Eu tenho uma opinião sobre isso, Alex, que olhando, né, com toda a experiência profissional que a gente tem, o tempo que a gente tem vivenciado, é lógico que a restrição aos direitos dos trabalhadores, quando a gente fala especificamente de situações em que a gente muitas vezes, né, acaba tendo aquele pensamento de que a empresa é o forte, o empregado é o fraco, a gente basicamente vai pensar numa batalha nos tribunais aí efetivamente complicada. Todavia, eu acredito que, salvo o melhor juízo, as medidas que foram tomadas, se não foram as medidas que se esperava, se foram de repente muito tímidas em relação àquilo, se mostram pelo menos um pouco coerentes. Então, especificamente na questão do direito do trabalho, a gente tem a ideia da institucionalização do home office, que é algo que a gente até já conversou no programa sobre isso, né? Que tem vários benefícios no fim das contas, e de repente isso pode ter uma realidade nova nos contratos de trabalho para aquelas pessoas que podem efetivamente trabalhar em home office, né? Que podem efetivamente ter essa possibilidade e aumentar inclusive a qualidade, a produção, desde que algumas regras sejam feitas. A gente tem a possibilidade das empresas, por exemplo, estarem institucionalizando um banco de horas diferenciado, né, para aquelas pessoas que possam aí, efetivamente não estarem trabalhando agora por conta do isolamento, né, nesses 15 dias aí, em tese, mas que posteriormente isso pode ser compensado efetivamente com o trabalho, né? Inclusive os feriados efetivamente lá na frente vão poder ser compensados, desde que sejam aqueles feriados civis, né? Comuns no calendário, por exemplo, sei lá, 7 de setembro, 1º de maio, que já são feriados específicos, né? Então pode ter essa compensação, pode ter que trabalhar nesse dia, mas aí a gente compensa por um outro período. A gente tem aí a questão que envolve o recolhimento do fundo de garantia, que foi algo aí que foi interessante, né? Poder aí deixar para recolher de forma parcelada um pedaço do fundo, né? Então tem a questão polêmica, né, sobre a redução do salário e da jornada de trabalho, né? Lembrando que a empresa até pode, pelas regras do 503 da CLT, reduzir 25%, aquelas coisas todas, mas o que eu acho mais importante de tudo isso que a gente está falando é a questão do bom senso. Eu acho que isso, na verdade, é o que vai fazer a diferença, principalmente porque as medidas provisórias que foram editadas agora recentemente, ela diz que aquilo que for, vamos dizer assim, de uma forma simples, combinado, acordado entre o empregador e o empregado, vai valer sobre todas as regras trabalhistas, né? Então, se a lei diz X e aquilo que eu combinar com você
efetivamente não aviltar o direito do trabalhador, você vai ter que trabalhar 30 horas por dia, 24 horas por dia até compensar. Isso não pode, está na cara que essas situações são ilegais. Mas se nós pensarmos efetivamente em que um bom senso nós conseguimos resolver essa situação, as coisas vão andar muito melhor, e eu acredito que não vai existir essa chuva de reclamações trabalhistas por conta desse fato. Então eu acredito muito em que o diálogo entre patrões e empregados seja feito de uma maneira que possibilite chegarmos a um meio termo e vivenciarmos esse período de isolamento compulsório, isolamento obrigatório aí, passando esse vento, as coisas vão voltar à normalidade. É lógico que a gente sabe da crise econômica, a gente sabe que tem gente que está tendo muita dificuldade, né? A gente sabe que, além daquelas pessoas dos serviços essenciais, né, que tiveram os seus comércios fechados, a situação é complicada, mas, de repente, nesses 15 dias, a gente consegue aí passar por isso e voltar à normalidade. Essa não é uma situação que vai ser para sempre, né? Essa situação vai acabar e a gente vai voltar aí a viver essa normalidade. É o que eu sempre digo também, né? É uma questão de bom senso e de honestidade, né? Também não quero aqui, como eu já disse, demonizar a figura do empresário, porque a gente tem visto muitos ótimos exemplos de empresários que têm feito de tudo para segurar os seus funcionários, têm dado férias coletivas, enfim, tem até produzido em prol, né, gratuitamente da nação neste momento, e ao mesmo tempo em que tem gente que está se aproveitando, claro que alguns com medo, mas outros no chamado jeitinho brasileiro, já que não precisa mais apresentar o atestado de 7 dias, né? Tem muita gente já dando aquele famoso pulo do gato para ficar em casa uma semana, né? Não é hora disso, tem lugar em que a pessoa precisa efetivamente estar lá trabalhando, né? Não tem como, aí o cara, olha, liga pro chefe, tô aqui com dor de garganta. É mentira, o cara quer ficar uma semana em casa, né? Sim. Então é a hora que a gente tem que ver, não é todo o funcionário, o colaborador empregado que é coitadinho e todo o empresário que é um vilão. Não, mas é a hora da gente chamar a atenção das pessoas para que elas tenham postura correta neste momento. Fabrício, queria agradecer demais, doutor Fabrício Pozzocco, a sua participação aqui neste segundo bloco do Entre Linhas, 9h32, já estamos fechando o programa. Repito, agradeço a participação e, havendo necessidade, outras vezes irei incomodá-lo aqui por telefone neste período para que a gente possa falar mais sobre temas importantes. Obrigado, viu, Fabrício? Um abraço. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade, Alex, e fique à vontade aí para a gente poder estar conversando e sempre que for necessário, para levar o esclarecimento aí a todos os nossos ouvintes. Um abraço grande a você e a todos os que estão nos escutando.